Olá, eu sou o Logan Nobre, sejam bem-vindos à aula 22, Feedback dos ouvintes, que está dentro do módulo 7, Avaliação e Melhoria. Esta é uma aula do curso Como Criar um Podcast, da ideia ao primeiro episódio, disponível na plataforma UFPR Aberta. Na aula anterior, a gente viu aí como os dados nos mostram o que está acontecendo no nosso programa de podcast. Agora a gente vai mergulhar no feedback, que nos revela o porquê. Os dados nos mostram o que acontece e o feedback nos revela um porquê que aquilo acontece. E é importante você ouvir a sua audiência, tá? É muito importante isso. Porque é um tipo de feedback que te ajuda a identificar quais são os pontos fortes, quais são os pontos fracos, o que aumenta a visibilidade do seu programa nos algoritmos das plataformas e faz com que o seu programa seja recomendado. Isso te ajuda a construir comunidade, isso valida o seu conteúdo, isso faz com que você cresça, né? Você tenha mais ouvintes. Existem duas formas principais de coletar feedback. A primeira é através dos canais passivos, onde as opiniões surgem naturalmente, como nos comentários dos aplicativos e nos comentários e nas menções, né, quando as pessoas citam seu nome nas mídias sociais. A segunda forma, né, o segundo canal aí, o segundo meio, são os canais ativos que a gente chama, que é quando você vai atrás da opinião, quando você que vai caçar aquilo. Isso inclui você criar formulário de pesquisa, isso inclui você pedir diretamente que as pessoas deixem comentários, você pedir diretamente que as pessoas deixem avaliações, você criar comunidade exclusiva para os seus membros, para os seus ouvintes. Essas comunidades podem ser dentro do Telegram, dentro do Discord, dentro do WhatsApp, pode ser uma comunidade dentro de alguma outra plataforma específica para isso, pode ser, enfim, você tem aí vários ambientes para fazer. Você pode ter uma newsletter exclusiva só para quem é ouvinte e para quem se inscreveu em algum lugar. Enfim, tem formas aí de você fazer essa coleta ativa de feedback. E coletar isso é só o início, tá bom? O importante não é coletar, não. O importante é usar o que você coletou. E para fazer isso, né, você tem que saber analisar os padrões, você tem que enxergar os padrões, você tem que saber que os padrões existem para você procurá-los. Por exemplo, quando você está lendo lá os comentários que as pessoas fazem no seu perfil nas redes sociais, quando você divulga um episódio, pode ser que as pessoas gostem e deixem lá vários comentários dizendo que elas gostaram. E no meio desses vários comentários, sei lá, tem 20 comentários. 19 dizendo que gostaram do episódio e um dizendo que não gostou. Cara, você não vai considerar esse um, porque entre 20, um não é maioria, 19 é maioria. Analise os 19. O que essas pessoas mais falam que elas mais gostaram? Ah, imagina que esses 19 tem 10 coisas que estão se repetindo. Dessas 10 coisas que as pessoas mais gostaram, tem duas coisas que todo mundo citou. Essas duas coisas é o que mais está dando certo para esse episódio. Tenta repetir essas duas coisas que você fez nos próximos episódios, porque vai ter muito mais chance da maioria das pessoas gostarem disso, entende? Você tem que saber analisar, saber ler, procurar padrões. Segundo, responda os comentários sempre que possível para você fortalecer a sua comunidade e mostrar para as pessoas que você se importa com elas. As pessoas, quando colocam comentários que não tem retorno, as pessoas param de comentar. Pensa aí você, quando você comenta algum vídeo no YouTube, quando você comenta algum post em mídia social, se o dono daquela plataforma, daquele perfil, daquela conta, daquele canal, não vai lá te responder, tu gosta disso? Tu gosta de ficar no vácuo? Tu gosta de conversar e a pessoa não falar de volta? Tu não gosta, né? Então, as pessoas também não vão gostar. Sempre que possível, comente, responda, nem que seja para dizer obrigado, fulano. Nem que seja para dar um like no comentário da pessoa, tá bom? Mas interaja. Terceiro, você tem que usar esses insights para implementar mudanças no seu programa. Foi o exemplo que eu dei, né? Dos 19 comentários, 10 coisas se repetindo, duas coisas se repetem mais, você pega essas duas coisas e repete. Esse é um exemplo de um insight para implementar mudança real. Por fim, você pode combinar, né, esse feedback com as métricas da aula anterior, com as métricas que as plataformas de hospedagem elas passam para você gratuitamente. Pode combinar com isso também. Então, por exemplo, se você tem lá combinação dizendo que teve uma queda de acesso, teve uma queda de plays, diminuição de acessos ao seu programa.
E os comentários explicam o motivo. Tem muita gente comentando: esse episódio demorou demais para começar, teve uma abertura muito longa, tem muita propaganda, o host está fazendo muito comentário sobre as marcas, ao invés de falar com o convidado sobre o tema do dia, sabe? As pessoas dão seus motivos. Imagina que você tem os últimos 5 episódios, a sua plataforma diz: olha, desses 5 episódios, os 5 últimos episódios, ninguém ouviu o episódio até o final. Ou todo mundo pulou o início, porque já sabia que toda vez que você fala a mesma coisa, fala mensagem de patrocinador, divulga um produto, ou você fala uma coisa que não tem nada a ver com o tema, a pessoa já pula. Já começa lá no minuto 3 ou no minuto 4. Isso é um indicativo de que a sua abertura tá ruim, tá péssima, ninguém tá nem querendo ouvir. Então você tem que mudar seu texto de abertura, por exemplo. Tá? Essa é uma forma de você combinar o feedback das pessoas com as métricas. A métrica diz que os seus últimos 5 episódios ninguém ouviu o início. Os feedbacks dão o porquê, dão o motivo que as pessoas não querem mais ouvir o seu início, sua abertura de episódio. Beleza? Fique ligado aí. O próximo passo é você ler o texto da aula 22. A gente fica por aqui. Eu sou o Logan Nobre e te vejo na próxima aula. Até mais.